A todos meus amigos que acompanham o podcast, que de vez em quando eu coloco, com a colaboração de nossa assessora de jornalismo, Adriana, nós estamos celebrando no dia da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, a 54ª edição, ou então o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E eu gostaria de hoje refletir a partir da colocação e da mensagem do Papa Francisco. Eu coloco assim um título que não é exatamente o dele. O ser humano é inventor e contador de histórias para se comunicar. Ora, desde o documento, decreto Intermirifica do Concílio Ecumênico Vaticano II, aprovado aos 4 de dezembro de 1963, a Igreja reconhece e celebra oficialmente a cada ano, no domingo que antecede o Pentecostes, portanto a festa da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Primeira vez que um concílio ecumênico da Igreja Católica se pronunciou e reconheceu a importância dos meios de comunicação social. O primeiro Papa a celebrar esse dia oficialmente foi Paulo VI, e aconteceu no dia 7 de maio de 1967. Desde lá, em cada ano, o Papa escreve uma mensagem para comemorar e reconhecer a importância dos meios de comunicação social. Para este ano, o Papa Francisco buscou inspiração no livro do Êxodo, no capítulo 10, versículo 2, e resumidamente dá o título para que possas contar e fixar na memória, e depois ainda completa: a vida faz história. No texto bíblico do Êxodo, capítulo 10, versículo 2, Deus manda Moisés ir a Faraó, que terá o coração endurecido e não vai querer liberar e libertar os hebreus que estavam escravos no Egito. E então, a partir daí, Deus fará por meio de Moisés muitas maravilhas, coisas fantásticas, que se transformarão, em histórias heróicas, a serem depois contadas de geração em geração. Isso nós encontramos tudo na Bíblia, escrito depois. O texto do Êxodo, capítulo 10, versículo 2, diz: assim, diz Deus, poderás contar a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos sinais grandiosos fiz por meio deles. E sabereis que eu sou o Senhor. A mensagem deste ano, o Papa Francisco lembra que o ser humano é essencialmente um inventor e contador de histórias, para contar-se a si mesmo e para contar a sua relação com Deus, porque Deus, segundo o Papa, é o primeiro contador de histórias, para demonstrar seu amor e revelar quem Ele é. Por isso, Jesus, o Filho de Deus, é o melhor contador de histórias. E os evangelhos narram as principais passagens e os principais ensinamentos de Jesus em forma de histórias, de parábolas. Quem foi Jesus e como Jesus revelou quem é Deus. Isso é contado em histórias. O Papa Francisco diz, abre aspas, palavras do Papa: o homem é um ente narrador. Desde pequenos temos fome de histórias, como a temos do alimento. Sejam elas em forma de fábulas, romances, filmes, canções ou simplesmente notícias.
influenciam a nossa vida, mesmo sem termos consciência disso. Muitas vezes, diz o Papa, decidimos aquilo que é justo ou errado, com base nos personagens e histórias assimiladas. As narrativas marcam-nos, plasmam nossas convicções e comportamentos, podem ajudar-nos a compreender e dizer quem somos. Fecha aspas, até aí palavras do Papa Francisco. Falando sobre narrar histórias, o Papa Francisco nos chama muita atenção na mensagem para esse ano, para termos o maior cuidado possível com o perigo cada vez maior de sermos narradores, transmissores, multiplicadores e contadores de falsas histórias, que hoje nós conhecemos como fake news. Elas estão presentes tanto nas mídias, nos meios de comunicação, seja nas redes sociais, quanto nos meios de comunicação de massa, como jornais, revistas e a própria televisão. Essas falsas notícias, diz o Papa, elas dividem, criam e transmitem ódio, injustiça e destroem ao invés de edificar. Destroem ao invés de construir e dignificar. O Papa Francisco continua dizendo que, abre aspas, necessitamos de coragem para rejeitar as falsas e depravadas narrativas e histórias. Precisamos de paciência e discernimento para descobrirmos histórias que nos ajudem a não perder o fio no meio das inúmeras lacerações de hoje. Histórias que tragam à luz a verdade daquilo que somos, mesmo na heroicidade oculta do dia a dia. Mas para o fim, mas não bem no fim, o Papa nos alerta que a história de Cristo não é um patrimônio do passado, isso é palavra dele, e ele continua, palavra legítima, é a nossa história, sempre atual. O Papa diz que o Evangelho mostra-nos que Deus tomou a peito o homem, o ser humano, a nossa carne, a nossa história, a ponto de se fazer homem, carne e história. E diz-nos também que não existem histórias humanas insignificantes ou pequenas. Depois que Deus se fez história, diz o Papa, toda a história humana é, de certo modo, história divina. Na história de cada ser humano, o Pai revê a história do seu Filho descido à terra. Cada história humana, diz o Papa, tem uma dignidade incancelável, não se pode mais cancelar. Por isso, a humanidade merece narrações que estejam à sua altura, aquela altura vertiginosa e fascinante a que Jesus a elevou. Por isso, no dia das comunicações, quando Jesus se elevou aos céus, é o dia das comunicações. Bom, para não prolongar demais a minha narrativa sobre a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações, digo que quem desejar ver toda a mensagem do Papa, é só entrar na internet. Clica lá, mensagem do Papa Francisco para o 54º dia das comunicações sociais. Por isso eu gostaria de terminar minha colocação hoje, meu amigo, minha amiga do podcast. Termino apelando para que quem é pai, mãe, avô, avó, responsável por uma criança, mesmo na igreja, como catequistas, padres, irmãs, enfim, que tirem, assim que for possível, e de preferência na família todos os dias, um tempinho
para contar boas e edificantes histórias para as crianças. A pessoa pode esquecer de quase tudo, mas nunca esquece as histórias que foram contadas enquanto eram crianças. Histórias podem e devem edificar, mas podem, infelizmente, também destruir. A escolha é de cada um de nós. Nós nos contamos, quer dizer, nós dizemos quem nós somos, transformando a nossa vida numa verdadeira história e que ela seja edificante. Deus abençoe a você. Muito obrigado pela paciência de ter me ouvido mais uma vez.